amores, cá estamos nós novamente e agora nós teremos aula de História, tá? Então abra o teu livro lá na página 38, hoje a gente vai ver como era ser criança em outros tempos, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Como é que você acha que era ser criança lá atrás, na época dos seus pais, na época dos seus avós? Será que tem muita diferença? Será que as atividades eram outras, as brincadeiras eram outras? Será que as crianças trabalhavam ou elas só estudavam? Ou será que elas não estudavam ou ficavam só em casa? E aí, como é que você acha que era? Tá? Ser criança, gente, ter a idade de vocês envolve muito mais do que apenas estudar e brincar, tá certo? As crianças precisam de um lugar seguro para viver, tá? Precisam crescer com dignidade, com respeito, precisam de amor, precisam de saúde. Quando eu falo saúde, não falo só em estar bem fisicamente, eu falo de ter direito à saúde, de ter direito a uma saúde de qualidade, a hospitais de qualidade, postos de saúde de qualidade, tá? Então, ser criança vai bem mais além do que estudar e brincar. A criança tem diversos direitos, tá certo? E hoje em dia, a criança ela tem muita importância no âmbito familiar, na família dela, né? As crianças hoje, elas têm decisões, elas podem opinar no que querem vestir, quais são os seus gostos, o que elas gostam. Elas opinam nas decisões familiares. Em algumas famílias, as pessoas dão voz às crianças para opinarem também em determinados assuntos. E as crianças elas vão participar de algumas decisões, elas vão poder dizer o que pensa sobre alguns conteúdos, alguns assuntos, tá? Mas nem sempre foi assim, tá bom? Nem sempre a infância foi dessa forma. A infância foi levada tão a sério, foi considerada uma fase de muita importância, tá? Então, no passado, elas eram percebidas de formas diferentes. E o livro hoje, que a gente vai conversar, o livro traz 2 tipos de infância antigamente para a gente conhecer, tá? No Brasil, na época da escravidão, tá bom? Depois que os portugueses chegaram ao Brasil e colonizaram, começaram a morar aqui, eles fizeram os índios de escravos e trouxeram pessoas da África, né, negros, para serem escravizados. E chegando aqui, essas pessoas, esses negros, claro que eles construíram família, engravidaram, as mulheres engravidaram, tiveram filhos. E a infância dessas crianças era uma infância dura, tá? Não era uma infância boa, feliz. Era uma infância onde essas crianças, elas muitas vezes tinham que trabalhar, tá? Era uma infância em que a mãe delas não dava tanto carinho e afeto. Por quê? Porque quem ficava responsável pela criação dos filhos dos donos das fazendas eram as escravas. Então, elas tinham que abrir mão de cuidar, educar e amar o seu filho de forma única e exclusiva para dividir esse amor, esse carinho, essa atenção com uma criança que não era filha dela, uma criança que era filha do patrão e da patroa que elas tinham, dos donos das fazendas, né? E essas crianças, filhas de escravo, elas não estudavam, elas não aprendiam a ler, a escrever, tá certo? Os meninos, eles aprendiam logo cedo a trabalhar na terra, né? A plantar e a cuidar dos animais da fazenda. E as meninas aprendiam os serviços domésticos, né? A cozinhar, a limpar a casa,
tá? É triste, mas foi uma etapa do desenvolvimento do nosso país. E é história, é o que a gente estuda, né? É o passado não muito legal que nós tivemos, tá? E o segundo exemplo é as crianças indígenas, tá certo? No passado, essas crianças não frequentavam a escola. Hoje em dia, já existem nas aldeias as escolas que ensinam tanto o português, né, a parte da gramática, da leitura, da escrita, como também ensinam isso na própria língua indígena, tá? Mas antigamente não existia isso. Antigamente, essas crianças aprendiam tudo com os mais velhos. Lembram uma outra aula que a gente falou sobre o modo de viver indígena? E aí eu falei sobre o pajé e o cacique. Então, o pajé e o cacique são figuras muito importantes na aldeia indígena, como também os outros idosos. E os idosos, eles eram responsáveis por explicar e ensinar as crianças. Então, tudo era passado de forma oral, por histórias, por lendas. E era assim que as crianças aprendiam, tá? Elas aprendiam coisas sobre os costumes e as tradições daquela aldeia, daquele povo, tá? E as crianças são chamadas de curumins. Curumins é o termo utilizado pelos indígenas para se referir às crianças, tá certo? Então aí essas crianças, os meninos, a gente já falou aqui também, que as crianças indígenas aprendem brincando, né? Então os meninos aprendem o que é de responsabilidade deles. Então, caçar, pescar, construir armas para caçar, né? Utensílios para caçar, tudo é responsabilidade do homem indígena. Então os meninos, eles aprendem brincando. Eles vão lá brincar de caçar, eles vão brincar de fazer algum utensílio de caça. E aí, brincando, colocando em prática essa brincadeira, eles aprendem qual é a sua responsabilidade. E as meninas a mesma coisa, né? Elas vão aprender brincando também quais são as suas responsabilidades. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Esse conteúdo, a gente tá chegando já no finalzinho da segunda unidade. Semana que vem a gente termina o conteúdo de história. E hoje eu vou passar um trabalhinho para vocês. Eu quero que vocês pesquisem sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É lá onde estão todos os direitos e deveres que uma criança tem, tá certo? E eu quero que vocês pesquisem o que é o ECA e anotem três direitos da criança e do adolescente. 3 direitos que você mais gostar da leitura que você fizer, tá certo? Fotografa e me manda. Então, beijos e até a próxima aula. Tchau!